Bem, Fernanda, nós estamos aqui com o presidente, Lucas Flores, e ele vai nos falar sobre a sessão de hoje na Câmara, tumultuada por manifestantes, e as pessoas agiram no final de uma forma meio exagerada, e ele foi obrigado a terminar a sessão. Foi isso, presidente? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o trabalho, a cobertura TV local, dizer que respeito muito o trabalho de vocês, acompanho na medida do possível. E sim, é verdade, eu estava deixando a sessão acontecer de forma natural. Eu sei que as manifestações são legítimas, as pessoas querem expressar os seus pensamentos, muito embora às vezes de foro íntimo, né? Como nós sabemos que algumas pessoas se manifestam por questões particulares, mas eu estava deixando os vereadores fazer uso da palavra. Nós sabemos que a ata é digital, nós sabemos que as pessoas nos acompanham ao vivo pela televisão e depois podem ter acesso através dos nossos canais de divulgação. Então a sessão estava acontecendo, mas a partir de um momento em que começou a ter conflito entre os manifestantes e a segurança da casa, a Procuradoria Jurídica entendeu por bem pedir, quase que exigir que a sessão fosse interrompida. E eu vendo o acontecido, cheguei à conclusão de que realmente seria o melhor para que não houvesse problemas para os manifestantes, para a segurança da casa, porque essa não é a nossa intenção. Nossa intenção é debater ideias, projetos e posicionamentos, não debater pessoas, não debater coisas de fórum íntimo, debater opiniões. Nós hoje temos um grupo político que administra a cidade, que está imprimindo o seu ritmo desde o dia 1º de janeiro de 2013, foi reeleito, assim como eu, como vereador, tive a oportunidade de ser reeleito, e existem muitas pessoas que acreditam em nós e que entendem que a maneira de governar está sendo da melhor forma. Então nós estamos aqui para debater estas ideias, e não para debater pessoas, não para que corram o risco de acontecer um tumulto grave como estava prestes a acontecer. Presidente, nós verificamos, realmente tinha bastante gente, eles estão questionando uma lei municipal a respeito dos cargos e também das secretarias. Nós gostaríamos que o senhor falasse a respeito dessa lei que foi aprovada, desse a sua opinião, para que a nossa população, os nossos telespectadores, soubessem de uma forma plena, calma e tranquila, sem que tenha muito termo que as pessoas não consigam entender, para que eles saibam o que realmente está ocorrendo com essa lei. Vamos lá, vou tentar fazer da melhor forma que eu puder, da melhor forma que eu conseguir. A exemplo do que eu disse no dia da discussão do projeto, usei a tribuna, expliquei o que estava impresso nos papéis, nas laudas, o projeto como ele era, expliquei o porquê da urgência, porque existe um prazo determinado pelo Ministério Público para o cumprimento de certas demandas do município, como, por exemplo, a exoneração de funcionários que não tivessem o diploma de curso superior, né, não tivesse a faculdade. Então, isso nós já falamos, mas é sempre bom poder lembrar e repetir. Nós estamos falando de um governo que, no dia 1º de janeiro de 2013, assumiu e encontrou uma prefeitura com quase 300 funcionários de confiança e uma dívida de suporte maior do que 40 milhões de reais. Naquele janeiro de 2013, a prefeitura municipal não tinha dinheiro para fazer a folha de pagamento, que hoje é aproximadamente de 8 a 9 milhões de reais por mês. Não de funcionários de confiança apenas, de funcionários concursados. Nós temos aí 3.200 funcionários ativos, mais ou menos, mais quase 1.000 inativos do IPMJ, por exemplo. Então, são mais de 4.000 pessoas que recebem dos tributos da Prefeitura Municipal. E o que nós encontramos naquele momento foram quase 300 cargos de confiança e, além disso, um contrato, um convênio feito com o Aristocrata Clube, que colocava lá mais em torno de 70 a 100 pessoas nesse convênio que eram indicados pela então administração que foi de 2009 a 2012. O prefeito Rafael, estudando isso, mandou para a Câmara uma reforma administrativa que diminuiu em mais de 100 cargos e diminuiu a quantidade de secretarias que existiam naquela época. Nós aprovamos e começamos a administrar a cidade com aquela dívida, que é uma cidade que não tinha condições de pagar o salário dos funcionários e que em dezembro de 2013 pagou o salário dos funcionários em dia,
pagou o 13º em dia e ainda adiantou o salário que cairia no dia 5 de janeiro de 2014 para que os funcionários passassem o período festivo com a tranquilidade de que receberiam seus salários e com um pouquinho mais de dinheiro no bolso. Nós vimos uma prefeitura que, sem condições de dar aumento para o funcionário, foi até o funcionário público e explicou, mas que em 2015 deu 12,8% de aumento, era 11,8% de inflação e mais 1% de aumento real, e em 2016 deu também acima de 7% de aumento, se eu não estiver enganado. Então, é dessa administração que nós estamos falando. Agora, com novas especificações e determinações do Ministério Público, que é um dos órgãos de controle da administração pública no Brasil, a Prefeitura mandou, mais uma vez, um projeto de lei de reforma administrativa. E estão dizendo que criaram 6 secretarias. No papel, é assim que se diz, é assim que se escreve. Mas, na prática, por exemplo, a Secretaria de Negócios Jurídicos, e diga-se de passagem, no primeiro mandato do prefeito Rafael, todos os advogados da prefeitura eram cargos de confiança, e o prefeito Rafael exonerou todos e fez concurso público para advogados. Os advogados hoje em dia não são mais advogados do prefeito. Hoje os advogados são advogados da prefeitura. Quando o prefeito A ou B não mais aqui estiver, os advogados continuarão aqui. Eles não estão mais aqui para defender o prefeito municipal, nem os interesses partidários ou pessoais da administração. Eles estão aqui para defender a prefeitura do município, não importa qual seja a bandeira e qual seja o partido. Isso feito pelo prefeito Rafael. Mas, por exemplo, agora, nesta nova reforma administrativa, a Procuradoria de Negócios Jurídicos mudou de nome por especificação. Então, não é uma secretaria que foi criada que não existia, foi uma secretaria que foi adequada. É isso, este é o significado de uma reestruturação. Por exemplo, aconteceu isso também com a subprefeitura. Foi criado a Secretaria de Administrações Regionais. O subprefeito agora, ele passará a ser como um funcionário, um diretor de uma equipe, vai dirigir aquela equipe, mas não mais um secretário. Agora existirá um secretário com poderes de secretário, não mais ligado ao gabinete do prefeito, que era uma cobrança antiga de vereadores, indistintamente da situação ou da oposição, que o Distrito Potunduva, o Pouso Alegre de Baixo e a Vila Ribeiro não tivessem mais que se reportar única e exclusivamente ao orçamento do gabinete do prefeito. Então, agora existe essa pasta. Então, não houve uma criação de algo que não existia. Houve uma adequação legal para que os trabalhos sejam melhores. E aí nós temos a ouvidoria, que cumpre determinação de lei federal, que precisa existir com poderes de secretaria, para que tenha autonomia de agir, né, mediante as reclamações e as sugestões das pessoas. Nós temos a Secretaria de Comunicação, que existe um departamento e que é um anseio antigo dos vereadores, também indistintamente, vereadores da base ou da oposição, para que a Secretaria de Comunicação seja mais ativa na sua comunicação interna e externa. Então, existe uma diretoria com uma equipe já nomeada, com cargos concursados e que vai continuar existindo. E aí nós temos, então, criação de 2 secretarias que eu tenho até alegria de dizer que elas foram criadas. Cuidado do direito dos animais, tirando da Secretaria Municipal da Saúde um peso, um orçamento que está mais que o dobro do que o limite constitucional. Agora o cuidado com os animais vai ter um trato específico. E o melhor de todos, que é o cuidado da mulher. Nós estamos vivendo aí o século XXI, estamos vendo como é que nós estamos tratando as mulheres dessa nova maneira de enxergar, de ver o que elas realmente são capazes, são merecedoras e podem estar onde elas quiserem estar. E a Prefeitura de Jaú, à frente de 90% das prefeituras no município, no país que nós vivemos, está tratando das mulheres de forma específica, atendendo os seus anseios. Por exemplo, a Casa Rosa, que já existe, atende as mulheres de maneira sigilosa, mulheres que foram abusadas, mulheres que foram violentadas, mulheres que foram ameaçadas e que não podem dar a sua cara a tapa, digamos assim, porque tem medo de que esses desmandos aconteçam.
E o município de Jaú veio de maneira a contramão do que está acontecendo por aí e cuidando de forma específica dessas pessoas. E quando diz respeito aos cargos, na antiga lei que determinava a administração pública no município de Jaú, que deixou de vigorar com a aprovação desta nova lei, nós tínhamos sim, depois do corte do ano de 2013, 193 cargos nomeados em lei, e alguns não estavam mais exercendo por determinação do Ministério Público, por causa do diploma, né? Que nós sabemos que o Ministério Público agora tem uma tendência de que os cargos em comissão que exercem chefia precisam ter um diploma de faculdade, e alguns desses já não estavam mais sendo ocupados por falta desse pessoal com o diploma e por não poder contratar também por determinação do Ministério Público de forma temporária, mas tinha na lei, eles estavam dotados 193 cargos. Com a reestruturação, esses 193 cargos deixam de existir e passam a existir outros 180. Considerando assim, chegando assim a uma diminuição de 13. Mas, às vezes, lendo o projeto, a letra fria, você lê lá a criação de 153 cargos, parece que está criando cargos que nunca existiram, o que não é verdade. Você cria na lei, com a especificação do Ministério Público, com a nomenclatura correta, com os vencimentos corretos, com as deliberações e os poderes que eles precisam ter, você cria na lei. Mas, na prática, já existia 13 cargos a mais que agora deixaram de existir. Presidente, sobre os cargos, tem um fator importante também, que antes 5% dos funcionários poderiam exercer cargo de confiança. Isso aí parece que foi duplicado, agora é 10%, seria isso? É verdade, esse já foi um avanço em 2013, na primeira reforma administrativa, onde nós especificamos, a Prefeitura e a Câmara aprovou especificamente 5% dos cargos de confiança, né, dessa nomeação por parte do prefeito, 5% tinham que ser escolhidos dentre os funcionários concursados. Essas são as funções públicas, ou seja, você passou num concurso, você está protegido pelo Estatuto do Servidor, mesmo assim, 5% dessas pessoas eram pinçadas e eram colocadas, puxadas para um cargo de chefia, um cargo da confiança do prefeito. A partir desta nova reestruturação que nós aprovamos, esse número passou de 5% para 10%. Ou seja, se são 180 cargos de confiança e 10% desses cargos serão ocupados por pessoas que estão no concurso, quer dizer que sobram 162 cargos realmente para pessoas que não estão no quadro de concursados da Prefeitura Municipal. Para definir, para que seja bem esclarecido, não houve nenhum aumento de pessoas com cargos de confiança, e sim uma adequação do que já existia de acordo com a nova lei e com a proposta do Ministério Público. Seria isso, não é? Sim, houve uma diminuição de 193 para 180 e houve uma adequação nos poderes de decisão, de tomar decisão e de responsabilidade por parte destas novas secretarias, que foram ou denominadas mais uma vez, que foram reestruturadas ou que de fato foram criadas por necessidade e exigência de leis superiores.